Olá, muito boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite de quarta-feira para tratar da LGPD. Parabenizo, né, o nosso diretório da ACP pela organização desse evento, que trata desse tema tão importante e ainda tão desconhecido, infelizmente. São tantas as dúvidas, tantos os questionamentos, né? Então, vocês estão, de fato, de parabéns pela organização, pela iniciativa, professora Edna, professora Márcia, professora Alessandra também, né? Que estão aí na linha de frente na organização deste evento. E agradeço a presença dos nossos convidados desta noite, né, que virão para falar conosco, então, sobre o compliance na LGPD, né, a LGPD e compliance, afinal, este é o tema, né, do evento que está sendo organizado pelo DACP, e a mesa, né, sobre a qual falaremos, o tema da mesa desta noite é Regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, críticas e desafios para o direito. Vejam que é algo assim, críticas e desafios realmente é um tema desafiador, né? Coragem, professor Atílio, doutora Cláudia, para que possamos tratar deste tema, porque os desafios, eles são infinitos, né? Então, cumprimentando a todas e todos mais uma vez, podemos iniciar a nossa atividade, né? Então, desde já, eu quero aqui apresentar o currículo do nosso primeiro palestrante, que é o professor Dr. Atílio Augusto Segatin Braga. Né, o professor é advogado, consultor nas áreas de governança de dados e governança corporativa, compliance, controles internos e gestão integrada de riscos, é auditor interno na área de compliance. Como professor, ministra aulas de gestão integrada de riscos, compliance e governança corporativa, responsabilidade civil empresarial, direito contratual, proteção de dados, ética empresarial e auditoria no âmbito das licitações públicas. O professor Atílio possui mais de 20 anos de experiência na gestão de departamentos jurídicos, com ênfase em controles internos e compliance. É graduado em Direito com MBA executivo, em Administração de Empresas, pelo COPEAD da UFRJ. É isso mesmo, professor? Isso MBA mesmo. em Gestão Estratégica de Pessoas pela Uninter e pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho. Nossa, professor, tem que ter fôlego, né, para ler o seu currículo, realmente temos um palestrante de peso. E o seu tema, né, professor? Agentes de tratamento para empresas de pequeno porte. Então, vamos ouvi-lo e aprender, né, com muita atenção e com muita alegria que eu passo a palavra, professor. Fique à vontade. Obrigado, professor Andrés. Mais uma vez quero agradecer a Uninter pelo convite. Quero só checar se vocês estão vendo a minha tela, a tela da apresentação, ou se ela travou, porque para mim, deixa eu voltar aqui. Ainda não apareceu aqui para a gente não, professora Atílio. Tá, só um minutinho que ela travou. Ela tá travada. Apareceu para vocês? E para mim, não. Tá. Eu vou sair e entrar de novo, tá, pessoal? Porque ela travou, ela congelou minha tela aqui. Vamos ver aqui.
pessoal que está chegando, acho que um ou outro, o professor que estava, nosso palestrante, teve um probleminha técnico, precisou sair e está entrando novamente, coisa que acontece, né, Andressa, em tempos Em de tempos de tecnologia, a tecnologia nos super, deixa na mão, né? super natural, e a gente fica assim com esse arzinho de interrogação aqui, mas aqui está tudo certo. Mas é isso, vamos aguardar. Pessoal, estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Ótimo, deixa eu só colocar o fundo aqui do INPD e a gente já continua. Enquanto isso, pessoal, me coube a feliz tarefa de falar com vocês sobre os agentes, os desafios dos agentes de tratamento de pequeno porte. Então, como eu antecipei aqui, eu cheguei um pouquinho mais cedo, né, para ver um pouquinho do material, o que estava rolando na sala, e fiquei muito feliz com a apresentação da doutora Márcia, com a apresentação da professora Alessandra, porque realmente o material que foi compartilhado com vocês é muito rico e tenho certeza que ajuda muito vocês compreenderem um pouquinho desse desafio do projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bastante complexa, que exige não só um conhecimento multidisciplinar de todos os colaboradores. Pessoal, eu vou sem a imagem porque está carregando. Eu estou com a conexão um pouco ruim, eu vou compartilhar a tela e a hora que melhorar, a gente volta de novo com a minha imagem, tá? Vamos ver se melhora para a gente não perder tempo. Chegou aí para vocês a tela inicial do PowerPoint? Perfeito aqui, professor. Ótimo. Então vamos lá, deixa eu só ligar aqui, ponto. Então, como eu estava dizendo, o objetivo nosso, a pauta de hoje é falar sobre os desafios dos agentes de tratamento de pequeno porte. Vocês já devem ter percebido o tamanho do desafio, porque o material compartilhado pela doutora Márcia e pela professora Alessandra mostrou para vocês o tamanho da dificuldade em uma empresa que tenha os processos definidos, né? Mas antes da gente falar desses desafios, eu quero abordar um pouquinho quem é o Instituto Nacional de Proteção de Dados, para que ele veio, quem nós somos, tá? Esse instituto nasceu aqui em Curitiba, ele começou a ser desenhado em 2018. Naquela época, a gente começou a estudar o tema e nós entendemos que havia uma necessidade de uma instituição que fosse imparcial e que pudesse colaborar, contribuir para a formação de uma cultura voltada à proteção e privacidade de dados, né? Então, o Instituto Nacional nasceu aqui. Hoje, o nosso presidente ele é natural do Rio de Janeiro, estava até pouco tempo na Alemanha com um projeto que é o Eduardo Magrani, com o governo alemão. Hoje ele está lotado, fica fisicamente em Portugal, mas não é por isso, é só por uma questão profissional. A maioria dos nossos diretores estão lotados aqui em Curitiba, porque o Instituto nasceu em Curitiba. E como vocês estão vendo no slide, o nosso objetivo como Instituto é colaborar no desenvolvimento de políticas públicas ou privadas sobre esse tema, né? Contribuir com a formação de profissionais e com a disseminação de uma cultura voltada à privacidade e proteção de dados, tá, ok? A nossa pauta de hoje, aí já entrando um pouquinho no nosso debate, agradecer aí a presença da doutora Cláudia. Doutora Cláudia, eu também sou assim, não gosto muito da ideia do doutor. Fiquei durante muitos anos, foram mais de 20 anos dentro do sistema financeiro, gerenciando o departamento jurídico e área de compliance, então a gente é mais direto, né? Mas aqui, como professores, né, professora Andressa, a gente tem que seguir a linha do racional, mas podem me chamar de Atílio, como quiserem, como ficar melhor para vocês. Não faço
questão dos títulos, né? E o doutor a gente tem que respeitar, principalmente para aqueles que fizeram o doutorado, né? Mas, bem, pessoal, nas obrigações legais, o que eu gostaria de destacar? Vocês já perceberam que as empresas precisam fazer o registro das atividades de tratamento. E aí eu trago aqui para vocês o que dispõe o artigo 37 da lei. O artigo 37, ele determina que tanto o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados. Então, com o mapeamento que foi abordado na oficina que vocês realizaram há pouco, vocês viram o tamanho da dificuldade numa empresa grande, numa empresa que tenha várias filiais. Agora, se eu disser para vocês que é mais fácil fazer na empresa grande do que fazer na pequena, não é brincadeira. Por que da brincadeira? Por que da dificuldade de uma empresa de pequeno e médio porte? Porque ela não tem os processos previamente definidos. Ela, por exemplo, no caso das startups, a própria natureza do negócio, ela exige uma mudança muito rápida das suas operações. Então, nós temos alguns clientes pela consultoria e que ele diz, Atílio, o meu processo de negócios, em uma semana ele chega a mudar 3 ou 4 vezes. Como que eu vou manter um registro? Eu preciso de dinamismo, eu preciso acompanhar a evolução tecnológica, eu preciso acompanhar as necessidades do mercado. Então, a startup ela já tem, por natureza, uma condição que ela precisa se adaptar para atender o negócio que ela se propõe a fazer, e, ao mesmo tempo, você tem a dificuldade de registrar estas operações. É a mesma dificuldade de você implementar um programa de compliance para estas startups ou para as empresas pequenas, né? Como o mapeamento já é difícil, mas a questão é, você fez o mapeamento, como implementar o PDCA? Como você colocar um processo de melhoria contínua, né? Para quem não sabe o que PDCA é uma prática de você planejar, executar, fazer e corrigir dentro de uma sistemática constante. É como se você fosse um time de futebol que não para de jogar e está sempre procurando substituir jogadores que não estão bem ou orientá-los no sentido de corrigir aquilo que não tá indo bem. Então, o artigo 37 é uma das disposições legais, e na consulta pública que nós vamos abordar a seguir, que foi aberta pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que teve o prazo, ela ficou aberta até setembro, depois foi prorrogada até 14 de outubro, então essa consulta pública já se encerrou, já está fechada. Este mapeamento que eu estruturei aqui para vocês, ele foi realizado até o dia 1º de outubro, então ele tem uma parte que está completamente concluída e tem a outra que a gente precisa ainda checar que a a Autoridade Nacional decidiu com aqueles itens que foram abertos na consulta pública e foram objeto de sugestões. Bem, vocês já viram da importância da jornada, eu não vou bater muito nisso, vocês já estão doutores, PhDs nesses temas, diagnóstico, implementação, continuidade, as dificuldades desse processo de mapeamento. Aqui eu coloquei alguns itens que são relevantes dentro de um sistema de segurança da informação e da privacidade, mas ele vai além, é somente para contextualizar os temas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o mapeamento está dentro daquele diagnóstico que o pessoal comentou, a doutora Márcia e a doutora Alessandra, e se a Márcia estiver por aí, tá vendo, Márcia? Não é gap análise, não é risk assessment, é um diagnóstico de análise de risco. E a mesma coisa, pessoal, né? Análise do ambiente organizacional. Por que do ambiente organizacional? Porque cada empresa, cada segmento, ele está inserido num contexto regulatório e você precisa identificar quais são as leis que este negócio precisa atender. Documentar os registros, e aqui eu ainda não estou falando de LGPD, eu estou falando dos documentos que essa empresa possui. Quais são as orientações internas para os seus colaboradores? Quais são os termos de uso? Quais são as políticas que ela possui no dia a dia dela? Para que, então, você termine esse diagnóstico e enquadre nas respectivas bases legais. E aqui eu trago alguns itens de maior dificuldade, que é a gestão do consentimento,
o acesso à disponibilização dos dados tratados, ou seja, o princípio da transparência. Outro detalhe muito importante que está sendo discutido nos processos de adequação é a transferência internacional de dados. Nós temos algumas dificuldades em termos de operacionalizar, justificar essa transferência. E é muito simples. Nós estamos usando aqui a plataforma Simpla para esse evento, estamos usando a plataforma Zoom, e se nós estivermos se comunicando através do WhatsApp, por si só, nós já temos com o Zoom e com o WhatsApp transferência internacional de dados, porque essas duas empresas estão sediadas fora do Brasil. Então, e essa é uma dificuldade nos processos de adequação de qualquer empresa. E aí eu vou trazer aqui para vocês a dificuldade, o desafio para nós colocarmos o agente de tratamento de pequeno porte neste contexto. E aí vem todo aquele aspecto de sigilo e segurança da informação. Quando a gente fala de segurança da informação, não é só você cuidar para o CID, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, que são requisitos de segurança da informação, mas são os documentos físicos que são armazenados dentro da empresa. Muitas vezes são só 5, 6 funcionários. Cada um faz um pouquinho de tudo, porque quando um está de férias, o outro supre o controle do outro, e aí você burocratizar a micro e pequena empresa é um desafio que você acaba inviabilizando ou tornando o custo operacional dela muito elevado. E aí, então, falar de governança, ou seja, controles dentro deste contexto, você coloca mais uma cereja nesse bolo que não está sendo prazeroso de comer, porque ele começa a ficar pesado, né? Todas as dificuldades deste ambiente físico do pequeno negócio e, por fim, e não menos complexo, cumprir o que dispõe o artigo 18 e o artigo 19, no sentido de atender o direito dos titulares. Aqui eu trago uma síntese, somente como um guia de tudo aquilo que vocês viram no mapeamento de dados, né, que são algumas dicas dos pontos de atenção durante essa análise de risco. E aqui eu estou falando de qualquer análise de risco inicial, né? Na construção do inventário de dados, como o pessoal que nos antecedeu, a Márcia e a Alessandra comentaram muito bem, você precisa listar os documentos que precisarão fazer parte de atualização, você precisa mapear e desenhar o fluxo da informação. Quem coleta, quem processa, com quem compartilha, se compartilha, quem classifica, é armazenado, aonde é armazenado, e, por fim, há um processo de eliminação desses dados, né? Então, identificar as bases legais, identificar os contratos, termos de uso que regulamentam, justificam esse tratamento, listar os sistemas de informação que recebem esses dados. Eu coleto a informação. Que sistema eu uso? Eu uso um Excel? Eu uso o Microsoft 365? Eu uso o G Suite do Google? Que sistema de informação que eu estou utilizando para fazer esse tratamento? Então, tudo isso precisa ser mapeado, porque estes fornecedores serão objeto de avaliação como operadores, e os contratos deverão ser revistos. E aquilo que a lei fala de medidas técnicas, medidas organizacionais, quando você não consegue implementar um sistema de segurança para esse parceiro, o que você consegue fazer é colocar cláusulas robustas, obrigando este parceiro operador a seguir as suas diretrizes. Mas lembre-se, nós estamos falando de um agente de tratamento de pequeno porte. Não é aquela empresa com orçamento ilimitado. As empresas têm dificuldade, algumas sequer sobreviveram à pandemia do Covid, outras estão lutando para sobreviver, e outras nasceram dentro do evento Covid, como, por exemplo, o Zoom, que cresceu absurdamente com esta situação da pandemia. Então, aqui está só um norte de todos esses itens, vocês já avaliaram, tiveram a oportunidade de fazer esse exercício na prática. O que eu chamo a atenção aqui, que está bem quietinho, é essa tabela de temporalidade. Talvez, da análise de riscos, seja um dos pontos de maior atenção no processo de adequação. Explico.
Vocês já viram que todo processo de tratamento ele tem que estar enquadrado em uma das bases legais. Quando a gente encontra uma lei que justifica o tratamento, o consultor fica feliz da vida. Ufa, finalmente encontrei uma lei que justifica esse tratamento. Legal. Só que aí você vai ver o processo de tratamento, e exemplifico, e social. Os processos de tratamento dentro do agente de tratamento de pequeno porte voltado para o e-social. Você tem várias coletas, todas elas com fundamentos legais, mas prazos prescricionais diferenciados. A pergunta é, este agente de tratamento de pequeno porte, ele vai ter a oportunidade de contratar ou ser assessorado por uma consultoria, por um escritório de advocacia, por especialistas que vão poder orientá-lo quanto à correta tabela de retenção desses dados? Ou seja, será que ele consegue fazer esse controle? Eu tenho aqui algumas sugestões, mas vamos falar mais à frente. Então, este é um dos grandes desafios dentro do projeto de adequação, porque é simples você dizer, legal, o contrato de trabalho vai ser retido dentro da empresa porque eu tenho uma lei que justifica essa retenção. E a resposta é, durante quanto tempo eu vou armazenar o contrato de trabalho do colaborador? Por prazo indeterminado. Mas como, Atílio? Você está falando que tem que ter prazo de retenção? Tem que ter. Mas qual é o prazo de prescrição para um ex-funcionário pedir a retificação da anotação da carteira de trabalho? Alguém pode colocar no chat? Bem, já antecipo para vocês, é imprescritível. Então, a qualquer momento, um colaborador ou ex-colaborador pode pedir a retificação de um contrato de trabalho. E é por isso que se justifica a retenção deste documento por prazo indeterminado. Mas essa regra não é a mesma para todos os outros documentos. Você tem FGTS com 30 anos, você tem contratos com prazos diferenciados, você tem informações, questões tributárias que são muito polêmicas, de vez em quando o fisco resolve te autuar ou cobrar um determinado recolhimento, que se você tivesse usado a tabela de 7 anos, você não teria documento para se defender. Então, isso para o grande já é difícil, e para o pequeno. Então, avanço um pouquinho, falando dos principais setores de um agente de tratamento de pequeno porte. Para quem não conhece, a ATPP, né? Eu listei aqui para vocês alguns dos tratamentos mais comuns em toda empresa que tem mais de um funcionário. Vamos pensar 15 funcionários, né? Então, você tem aqui abertura de conta salário, admissão de estagiário. O estagiário, ele é um menor. Você tem o CEE, você tem dados sensíveis sendo coletados, você tem o contrato de acidente de trabalho, se é um convênio empresa-escola nesse processo, você tem análise ergonômica, você tem a comemoração dos aniversários. Qual é a base legal para eu coletar a data de aniversário e compartilhar isso com os colaboradores da empresa? Né? Então, é o consentimento? Ah, legal. Mas e se o colaborador revogar o consentimento? Eu não posso mais tratar. É legítimo interesse? Então eu preciso fazer um PIA, um relatório voltado para justificar aqueles processos de tratamento que são baseados no legítimo interesse. E isso já fica complexo numa empresa mediana. Mas volto a dizer, nós não estamos tratando de uma empresa mediana. Nós estamos falando de um agente de tratamento de pequeno porte. E aí você tem o controle de jornada, associação sindical, avaliação do período de experiência, uma infinidade que para as grandes já é difícil você segregar. A gente já está fazendo esse processo há um bom tempo e muitas vezes o colaborador com muita experiência dentro do RH, o departamento pessoal, ele tem dificuldade de enxergar que o fechamento da folha de pagamento pode ter tratamento de dados pessoais. Porque se você faz a análise do fechamento da folha, você está checando se foi apresentado ou não algum atestado médico. E se teve a apresentação de algum atestado médico, o que você tem ali no atestado? Dados de saúde. Você tem um CID. Então,
A empresa está protegida? Como que ela controla esse fluxo de fechamento de folha, de avaliação da gestão de benefícios? Gestão de benefícios aqui é algo extremamente complexo, né? Porque nós temos as seguradoras e temos os corretores. A maioria dos seguros de vida, você tem troca da base de dados dos seus colaboradores, onde você compartilha com a corretora de seguros, compartilha com a seguradora através do corretor, que neste caso tem um mandato regulamentado pela SUSEP para tratar os dados, para tratar a informação e precificar. Mas a LGPD possui regras específicas para compartilhamento de dados sensíveis. E a SUSEP ainda não regulou. Nós estamos num processo ainda de maturação desse compartilhamento. E algumas seguradoras, eu conheço uma delas, que já está com esse processo bem redondinho, mas uma seguradora no universo de seguradoras que oferecem esse serviço no Brasil é algo extremamente complexo, né? E ainda a ser analisado com mais cuidado. Laudo de PPRA, manutenção de ponto, banco de horas, sem contar daquilo que é básico, medicina ocupacional. E lembrando, estes agentes de tratamento, eles contratam uma pequena clínica. Será que esta clínica, como operadora deste controlador, ela vai ter condições de se adequar? E lembre-se, eu estou comentando com vocês e eu não estou dizendo que eu sou favorável à flexibilização para que estes agentes de tratamento de pequeno porte não cumpram a lei. Eu estou provocando aqui uma reflexão com vocês sobre o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve fazer, ou o tamanho do desafio dela ao regulamentar este tema. Porque se ela isenta o agente de tratamento, tem muitos especialistas dizendo que ela não pode modificar o que está na lei. Porque se a lei determina que o agente de tratamento, seja controlador ou operador, tem que cumprir o artigo 37, como ela pode dispensar? Então, tem uma série de discussões técnicas aí que eu espero que a ANPD traga com transparência, com sobriedade, porque eles estão muito dedicados, estão fazendo um trabalho brilhante em cima disso. Trago aqui também o aspecto financeiro, né, que é muito comum nessas empresas de pequeno porte, mas vou antecipar aqui porque nós não temos muito tempo. Um resumo do mapeamento que vocês viram, né? Então, este desafio desses processos de tratamento, que são comuns a qualquer recursos humanos, que é comum a qualquer departamento pessoal, isso não muda. Então, a sugestão é que a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, traga um template básico para esses agentes, para que, primeiro, que eles tenham este apoio institucional, que eles contribuam para que eles não errem ou que reduzam o risco de erro na classificação e na estruturação desses processos, e até mesmo para facilitar a eventual fiscalização. Porque nós sabemos que o brasileiro é muito criativo, mas em alguns pontos ele tem o hábito de copiar e colar documentos. Não adianta, pessoal, copiar e colar política de privacidade externa, política de privacidade interna, como muitos já falaram aqui. Este processo é tailor-made, é feito para o negócio. Então, você precisa analisar, entender como é feito o tratamento deste negócio e, então, estruturar uma política de tratamento de dados, uma política de privacidade, uma política de segurança da informação adequada, seguindo essas métricas do mapeamento que a Alessandra e a Márcia muito bem abordou com vocês. Não vou perder muito tempo com isso, tá? Aqui eu trago o outro desafio, que é o artigo 46 e o 47, que eu já comentei superficialmente, mas eles determinam que estes agentes devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas. Pergunto, o que é medida técnica? O que é uma medida administrativa? O que é uma medida para a Uni Curitiba não necessariamente não é a mesma medida técnica e administrativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, as duas têm como atividade e fim ministrar, formar profissionais, dedicar-se à educação, né? Seja em graduação, seja na pós-graduação ou em outros cursos.
Mas veja, você precisa analisar o negócio. Aqui no 47, os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do processo obriga-se a garantir a segurança da informação. Até pouco tempo atrás, muitos agentes de tratamento de pequeno porte sequer tinham licença oficial de sistemas operacionais. Tem delegacias em um determinado estado da federação que 60% da delegacia utiliza nos seus computadores licenças piratas de um determinado sistema operacional. Então, a diferença entre a nossa realidade e o que diz a lei, o gap, eu sei que a Márcia não gosta muito do gap, ou seja, a distância da vida como ela é um passo muito grande. Então, este é um pouco do tamanho do desafio para que esses agentes de tratamento de pequeno porte possam se adequar, sem contar o que diz o 48 e o 49. O 48 fala na questão da comunicação com a autoridade, e o 49, no que diz respeito ao que os sistemas utilizados para tratamento devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, os padrões de boas práticas, e aqui eu digo, padrões de boas práticas de quem? Das financeiras, que tem uma resolução do Bacen específica para atendê-las, as seguradoras, as empresas de tecnologia da informação. Não é? Então, o nivelamento do que seria uma boa prática de segurança da informação para esses agentes de tratamento, na minha leitura, a Autoridade Nacional já está caminhando, inclusive no guia que eu vou abordar aqui com vocês na sequência, ele já traz algumas dicas de checklist para que você possa checar se o teu negócio está caminhando para uma adequação. Aqui é a consulta pública, o link que eu comentei com vocês, mas o prazo já está encerrado, foi encerrado, mas vale a pena consultar este material. A consulta nos comentários que foram feitos e que eu compilei aqui para vocês é de uma riqueza ímpar para quem quer se aprofundar no tema. E alguns deles já dão um norte para nós no sentido do que a autoridade nacional vai definir quanto ao que foi proposto. Então, por exemplo, definições de microempresas e empresas de pequeno porte. Ela já aprovou comentários que criticavam qual seria o critério, por exemplo, para a definição da micro e pequena empresa? Faturamento, número de funcionários? A empresa deve ser optante pelo simples? Será um critério, o mesmo critério adotado pelo SEBRAE, adotado pelo BNDES, ou o critério do Inova Simples? Então, vejam o tamanho do desafio, porque o que não pode é ficar subjetivo. Porque nós temos empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, que faturam até 4 milhões de reais. E não tem um problema, nós esperamos que elas faturem, que todas faturem valores expressivos, mas a questão é, se o core do negócio dela for o tratamento de dados pessoais, mesmo que ela fature 360 mil reais, porque ela surgiu recentemente, será que ela deve ser dispensada de cumprir a lei? E se ela for dispensada de cumprir os requisitos legais, nós não estamos fazendo letra morta à LGPD no Brasil? E se nós fizermos letra morta à LGPD no Brasil, não estaremos tirando o Brasil de um contexto de tratamento internacional? Então, aqui tem outros pontos que ela já aprovou. Esses comentários que eu estou trazendo aqui do lado direito para vocês, foram comentários que a autoridade já aprovou dentro dessa consulta pública. Então, que deve ser considerado a quantidade de dados tratados. Uma pessoa, por exemplo, exemplificou, um desenvolvedor de sistemas da informação, que presta serviço para várias empresas, como uma MEI, ele não que trata volumes considerados de dados, que ele trabalha com banco de dados, ele vai estar dispensado como operador? E como exigir deste pequeno empresário a adequação de tudo isso que vocês estão vendo, desta jornada de adequação, né? Então, um outro ponto que foi aprovado na questão das startups, né? Não está clara qual a abordagem dessa flexibilização. A startup não deve ser dispensada de atender ao princípio do privacy by design. E aqui é um ponto crítico que nós, pelo INPD, tivemos a oportunidade
de fazermos 6 observações quanto a esta minuta que foi disponibilizada, fizemos 8, e das 8, 6 foram aprovadas. Mas o princípio do Privacy by Design, para quem não sabe o que é levar a privacidade como premissa inicial antes de definir qualquer processo de negócio. Então, vejam bem, o que é uma startup? Uma startup é uma empresa voltada para a tecnologia, pequena, mas que nasce pujante, com vontade de crescer rápido. Na minha humilde opinião, a startup, ela é a primeira que deve dar o exemplo de seguir o Privacy by Design. Porque se ela quer ser bem-sucedida em um universo competitivo, onde você tem a privacidade como fator extremamente relevante, não dá para dispensar a startup de seguir princípios básicos de respeito à privacidade, né? Ela deve ser levada em consideração, mas esse é o meu ponto de vista. Pelos comentários, pelas aprovações da autoridade nacional, tudo indica que este também será o posicionamento da regulamentação da ANPD para os agentes de tratamento de pequeno porte, ok? Outro ponto com relação às pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Organizações religiosas, por exemplo, podem ser controladoras de outras instituições gigantescas. Nós temos exemplos que eu poderia citar aqui para vocês. Então, dispensar organizações religiosas tão somente por ela ser uma organização religiosa, nós vamos abrir mão de cobrar o correto tratamento de dados, a conformidade legal, de empresas gigantescas que fazem muitas coisas com dados pessoais. Partidos políticos, por exemplo. Dispensar partido político da obrigatoriedade de cumprir a LGPD, e esse é um grande desafio. Ano que vem é um ano político. Eu, sem entrar nas discussões de preferências políticas, é importante a gente levar em consideração os efeitos que o tratamento de dados tem acarretado nas eleições no mundo. Começou com Barack Obama, passou pelo Trump, depois aqui no Brasil tivemos algumas experiências. Então, é importante a gente regular esse tema, porque deixar as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tão somente porque ela não tem fim lucrativo de cumprir a legislação, na minha visão, é um equívoco. E a aprovação desses comentários indica que a ANPD, de novo, tem caminhado para esta linha de raciocínio, tá? Da mesma forma, esclarecer qual a abrangência dos condomínios. Eu tive uma oportunidade de escrever um artigo que foi publicado num livro sobre a aplicação da LGPD nos condomínios empresariais. E condomínio empresarial, ele coleta dados e a gente não tem a segurança do que se faz com aquelas informações. Eu não estou falando do pequeno condomínio, do condomínio residencial, mas estou dizendo daqueles mega empreendimentos onde a circulação de pessoas, entrada e saída de pessoas, chega a ser do tamanho de pequenas cidades do interior do Paraná ou do interior do Brasil. Não é? Com relação ao artigo 2, agentes de tratamento de pequeno porte, né? Ainda quanto às definições destes agentes, o artigo fala: são agentes de tratamento as microempresas, as empresas de pequeno porte, as startups, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos que tratam dados pessoais e pessoas naturais e entes despersonalizados que realizam tratamento de dados pessoais, assumindo obrigações típicas de controlador. Então, aqui, as críticas que foram feitas foram no sentido de não se recomendar inserir todos esses organismos numa mesma normatização, porque eles têm contextos diferentes, estão inseridos em ecossistemas diferenciados, né? E da importância de definir, necessária uma definição de quando as pessoas naturais serão efetivamente um agente de tratamento. Seria os fins econômicos, né? Para que não haja essa confusão com as pessoas naturais que são titulares de dados. Então, todos esses pontos, pessoal, eu estou comentando aqui com vocês, estão todos eles neste link, e de uma riqueza ímpar, porque quando nós terminamos esse levantamento em 1º de outubro, tinha muita coisa que não tinha sido deliberada pela ANPD. E estes pontos, por incrível que pareça, foram os pontos mais
simples. Foram aqueles que, de uma leitura, para quem já tem estudado o tema, você consegue identificar que são de mais fáceis definição. Agora, outros tantos pontos, como a realização de um relatório de impacto. Eu vou cobrar do agente de tratamento de pequeno porte a realização do RIPID? Eu vou cobrar do agente de tratamento de pequeno portes a nomeação de um encarregado de dados? Essas empresas, elas terão condições de indicar um encarregado de dados, né? Como fica esse registro do tratamento? Quais são os níveis de segurança que a gente já abordou para esse tipo de empresas? Então, todos esses pontos são mais complexos e já foram deliberados. A gente só não conseguiu mapeá-los ainda justamente por falta de tempo, né? Aqui outra questão: considerar empresas com faturamento bruto anual de 16 milhões de reais como agente de tratamento de pequeno porte é no mínimo incoerente. E esta recomendação já foi deliberada, ou seja, provavelmente haverão regras específicas para as micro e pequenas empresas, no que diz respeito ao tratamento de dados, né? A redação do parágrafo não está clara, deixando dúvidas se a classificação se restringe somente às startups ou a todas as empresas. Então, esses comentários aqui foram registrados pelo INPD, alguns deles, né? Foram registrados pelo INPD num material bem legal, coordenado pela nossa diretora Gisele Gadelha, pelo Cláudio Lucena, que é inclusive conselheiro federal do Instituto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e pelo nosso colega advogado aqui de Curitiba, Rafael Moselli, com a ajuda de fellows, né? Então, todo esse material está disponível no link, uma parte desse material compilado. E o INPD também realizou um levantamento para apoiar a autoridade nacional de como é feito esse tratamento na Colômbia, como é feito esse tratamento no México, ou seja, em outros países, que linha de raciocínio está sendo adotada para essas empresas, né? Aqui, por exemplo, na França, na Bélgica, na Holanda e em alguns outros países. Bem, eu já caminho para o meu final. Trago aqui para vocês esse link do guia orientativo voltado para a segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler, estudem, é muito legal, ele ajuda bastante quem está conhecendo, quem está trabalhando com pequenas empresas. Já é uma orientação, um guia, como o próprio nome diz, para que essas empresas voltem os olhos aos principais pontos que estão sendo discutidos pela autoridade nacional, que vem, diga-se de passagem, fazendo um trabalho brilhante, com muita profundidade, com muita riqueza de detalhe. Aqui, por exemplo, está uma cópia da tela do checklist de medidas de segurança, que está disponível nesse link, tá, pessoal? Então, vale a pena dar uma olhada e estudar, principalmente para vocês que estão começando. Finalizo aí a minha participação com os contatos, o meu nome, os contatos no INPD, e convido vocês a virem nos visitar, fazer parte do Instituto Nacional de Proteção de Dados. Professora Andressa, desculpe-me se eu extrapolei um pouquinho aí, mas é muita coisa. Pouquinho, não, mas não tem problema, professor, não tem problema. Tivemos problemas técnicos no início, então tá tudo certo. Mas realmente, você falando, né, professora, uma coisa que me preocupa muito é a questão das startups, né? Dado o ambiente eu não diria de insegurança em que elas são criadas, mas aquele ambiente de inovação, aquela coisa, né, a empolgação do empreendedor, muitas vezes há uma certa dificuldade, né, de compreensão por parte desses empreendedores a respeito da necessidade de alguma segurança jurídica, né? E especialmente no que diz respeito à LGPD, eu já tive a oportunidade de trocar algumas experiências com empreendedores de startups e realmente é um pouco difícil, né? Mas, enfim, é só uma observação. Professor, muito obrigada pelas suas considerações. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu vejo isso, mais eu me preocupo, né? É verdade, porque até que ponto, de fato, as pequenas empresas, né, que, na verdade, movem o Brasil, a economia brasileira é movida
pelas pequenas empresas, né? Até que ponto, de fato, esses agentes estão preparados para que se adequem, né, à lei de maneira, né, a melhor forma possível. Muito obrigada, professor. Então, já na sequência, aliás, até eu não comentei no início, né, da minha fala, mas aqueles que tiverem questionamentos, perguntas aos professores, por favor, coloquem suas perguntas no chat, né, e aí, assim que os professores terminarem as suas falas, a gente abre, né, a gente faz aqui a triagem das perguntas para que possam ser respondidas, tá bom, gente? Então, fiquem à vontade, tá? Então, agradecendo mais uma vez o professor Atílio, eu já passo a palavra à doutora Cláudia Trancoso. Eu ia te chamar de professora, doutora. A doutora Cláudia é graduada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, tem especialização lato sensu na Escola Superior da Magistratura do Paraná, especialização em Direito do Trabalho pelo Unicuritiba, MBA em liderança estratégica, IBS Business School, 5 anos de experiência em escritório de advocacia empresarial e 21 anos em departamentos jurídicos de empresas como a Renault do Brasil, a Britânia Eletrônicos, gerente jurídico e DPO da Britânia Eletrônicos, da Filco, certificada pela Exim, vice-presidente da Comissão de Advogados Corporativos da OAB Paraná, membro do Jurídico de Saias, Grupo de Advogadas Corporativas e do IBGTR, mentora voluntária no programa de mentoria para jovens advogados da OAB Paraná. Também currículo extenso, doutora, e veio para falar conosco sobre os desafios enfrentados no ambiente empresarial com a implementação da LGPD. Agradecendo, né, mais uma vez a sua presença, então já passo a palavra. Fique à vontade. Boa noite a todos. Me ouvem bem, né? Bom, primeiro agradeço, né? Volto à Unicuritiba depois de tantos anos, fiz pós-graduação, aí uma das minhas pós foi aí, né? Uma especialização. Agradeço o convite aí da Laura, do Guilherme, né? Para a gente conversar um pouquinho. Vou compartilhar minha tela aqui, então, acho que eu consigo, né? Compartilhar aqui. Conseguem ver? Sim? Estamos vendo. Estão vendo, tá ótimo. Então, Sim. vamos começar aqui. Vou falar um pouquinho, conforme o Guilherme até me falou no convite, né, muito mais do papel do DPO na adequação da empresa à LGPD, né, porque eu sou DPO desde o ano passado, lá na Britânia, né, Britânia e Filco, né, a Britânia é dona da marca Filco, então a gente tem um grupo empresarial aí com mais de 8 mil empregados, né, plantas em diversos estados, né, fábricas, escritórios administrativos, então são muitos dados, né, para a gente tratar. Então, vou me permitir um pouquinho antes de entrar exatamente no tema, aproveitar que eu estou falando para estudantes de direito, para falar um pouquinho também do papel do departamento jurídico nisso tudo, porque eu sou DPO na empresa, mas eu também sou, né, gerente do jurídico, head do departamento jurídico, e o departamento jurídico em toda essa adaptação, em toda essa estruturação da empresa, a LGPD tem um papel bastante importante, e um papel que a gente tem que entender enquanto jurídico, que é um pouco diferente do que se espera, né? Se espera um pouco diferente do que se aprende na faculdade, vamos falar a verdade, porque quando a gente está na faculdade, a gente não aprende a ser advogado interno, a gente aprende a ser advogado de escritório, advogado que trata muito de contencioso, né? Ou então muitas universidades vão muito assim para as carreiras públicas, né? E acabam assim não tratando muito do advogado
corporativo. Então, dentro dessa adaptação à LGPD, o departamento jurídico tem um papel muito importante, né? Em tudo, né? Como uma quebra de paradigma, como um trabalho em equipe, como um agente de compartilhamento de conhecimentos, né? Como um agente também que trabalha para a segurança jurídica como um todo. A gente está falando aqui num fórum de compliance, né? O jurídico por si só é sempre o guardião do compliance, ainda que empresas tenham uma área própria de compliance, né? E buscando resultados. O jurídico é uma parte da engrenagem da empresa que no fim do dia quer ter resultados, né? Resultados positivos. E nisso tudo, né, dentro do departamento jurídico, tem o papel do advogado corporativo, que tem mudado ao longo do tempo, né? Saiu lá da sua função, que no passado, né, era uma área de contenção, e o advogado corporativo era um bombeiro, né, um apagador de incêndios, para hoje, já, eu falo hoje, mas já há muito tempo, né, e quem não é assim perdeu o bonde da história, né, ter uma visão um pouco mais estratégica, uma participação ativa nos negócios da empresa, e efetivamente é um parceiro de negócios de todas as áreas. E vocês, né, tiveram hoje aí uma oficina antes aqui do evento, e depois também tudo que o Atílio falou, vocês estão percebendo, assim, como é importante o papel do advogado nessa adaptação à LGPD. Então, assim, dentro também de um departamento jurídico, de uma empresa, né, o Atílio falou bastante aí das empresas de pequeno porte, mas de pequeno porte, das empresas maiores, é extremamente importante, mas estando ali como um parceiro de negócios, principalmente. E daí a gente passa para o DPO, né, para a figura do DPO. E hoje o advogado corporativo coloca mais esse chapéu, né? É uma outra oportunidade de carreira, né? Ser um DPO, estudar para ser um DPO, atuar como um DPO. Acho que isso é bem importante, né? Se a gente tem um público aqui que são estudantes de direito, ou podem ser jovens advogados, ou advogados já formados há algum tempo, é importante que se conheça essa via, né? É mais um chapéu, né? A gente já usa vários, assim, principalmente quem trabalha em empresa, né? Com parceiro de negócio, a gente precisa conhecer, ter outras competências dentro de uma empresa, para trabalhar no jurídico de uma empresa, né? Muitas ligadas à contabilidade, às vezes você precisa entender um pouco de engenharia, você precisa entender de várias áreas da empresa para você prestar um bom serviço enquanto advogado corporativo. Esse é mais um chapéu que a gente pode colocar. E quem é, né? Esse DPO ou esse, como diz a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, desse nome horrível que chama encarregado de dados, né? Porque vamos combinar, né? Um nominho feio, assim, né? Encarregado de dados. Mas, enfim, né? Todo mundo conhece como DPO, né? Que é o Data Protection Officer, né? E o que faz isso? O que faz o DPO está lá no artigo 41 da lei, né? Que ele aceita as reclamações, as comunicações de titulares, presta informações, né? Meu trabalho hoje é muito disso, né? De prestar informações, prestar uma consultoria interna na empresa, adota as providências necessárias, né? Para adaptação à lei, depois para manutenção de todo esse compliance à lei. É um canal de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados que está também engatinhando aí, já soltou algumas regulamentações, tal, mas a gente ainda não tem muita certeza, né, de que caminho vai ser tomado, e fazer toda essa orientação de empregados e contratados. Então, assim, vejam, não é nada extremamente diferente do que se faz, né, em outras áreas, o que faz em outras áreas o advogado corporativo. Então, assim, obviamente que se tem você precisa estudar, você precisa conhecer, né, a matéria, precisa conhecer a lei, precisa ir fundo, mas assim, não é nada diferente do que a gente vive no nosso dia a dia. Nas empresas, a função do DPO, ela fica, né, com o jurídico, muitas vezes com o compliance, muitas vezes com a área de TI. Confesso para vocês que não conheço empresas em que a função de DPO esteja fora de uma dessas três áreas, mas é possível, né? É possível. Geralmente são essas áreas, as áreas mais afins, né? Para que esteja o DPO.
Existe também, né, a possibilidade de você contratar um DPO externo, que é o que se chama de DPO as a Service, né? Então, muitos escritórios de advocacia fornecem esse serviço, né, um serviço de DPO. Então, o DPO está fora da empresa, ele não pertence a nenhuma área da empresa, né? Para todos os casos, seja um DPO interno, seja um DPO externo, é fundamental que se tenha uma formação, né? E entendo que é recomendável que se tenha uma certificação. No meu caso, quando surgiu essa oportunidade, né, de ser DPO na empresa, eu fui estudar, fui fazer cursos, né, e fui me certificar. Então, eu tenho uma certificação internacional, que é da ICSIM, né? Você faz provas lá, pelo menos três provas para você ter essa certificação internacional de DPO. Então, assim, eu entendo que é importante. E quando você estuda cada vez, é que a gente cada vez mais que estuda, parece que mais coisas aparecem, né? O estudo é constante, né? Para a gente estar sempre atualizado e sempre buscar o melhor para a empresa. Você consegue visualizar outras formas de você enxergar as coisas, você consegue enxergar outras alternativas, né, participando, né, de seminários como esse, como tantos outros que tem. Então, é sempre importante que o DPO ele esteja presente aí, não só nos estudos, mas também tem um bom networking com outros, né, DPOs, com outras empresas, para a gente estar sempre ali fazendo um benchmark, para a gente estar sempre atualizado. E daí a gente chega aos desafios, né, para adaptação à LGPD. O Atílio falou bastante aí das pequenas e médias empresas. Eu digo para você, Atílio, que o desafio é tão grande quanto nas empresas maiores, né? Fazer uma adaptação a uma lei, eu listei aqui algumas coisas, assim, só a título exemplificativo, mas, assim, tem muito mais, né? Porque a gente primeiro precisa convencer a empresa da necessidade da adequação à LGPD, né? Porque lá em 2018, quando saiu, era uma legislação nova e era desacreditada, né? Eu gostaria de saber quem que não escutou a seguinte frase: bobagem, isso daí não vai pegar. Essa lei não vai pegar, isso é bobagem. Nossa, eu escutei várias vezes isso, né? E lá em 2018, quando a lei saiu, eu lembro que eu fiz diversos cursos, fui em diversos seminários, assim, as pessoas também não sabiam muito como que ia acontecer, né? Então, aqui a gente ficou tateando ali, né? 2018 tinha lei, estudava lei, mas aí não tinha assim muita coisa ainda até para contra-argumentar que essa lei não ia pegar ou não, mas efetivamente pegou, tá aí, né? E a gente tá nadando. Veja, a gente chega, o Atílio falou ali de as empresas pequenas que não tem muita organização dos dados, as grandes também muitas vezes não têm, né? E a gente tem que lembrar que os dados pessoais, a gente só pensa em LGPD, pensa em dados digitais, os dados são físicos. Por mais que a gente, assim, se esforce muito para trabalhar com cada vez menos papel, tem muito papel em cima da mesa, tem muito papel com dados pessoais guardados em gaveta, guardado em armário sem chave, né? Tem muito papel muito dado pessoal descartado, físico, né? Descartado sem nenhum tipo de controle, sem nenhum método, né? Sem contar na questão temporal, né? Um outro desafio é também a questão dos recursos humanos e financeiros, que são limitados também nas grandes empresas. Hoje, ninguém tem, né, um orçamento assim para dar e vender e assim ser ilimitado para poder gastar numa consultoria, numa ferramenta, né? Então tudo é muito limitado mesmo, assim, você tem que fazer internamente, você não pode gastar muito, as consultorias tem cobrado, pelo menos os orçamentos que eu fiz final de 2019, começo de 2020, nossa, eu recebi assim as propostas, falei assim, meu Deus do céu, se eu for levar isso daqui para a diretoria, não termina a frase, porque assim, não é impossível, sabe? Valores muito altos, então a gente tem que fazer com o que se tem. E mesmo nas grandes empresas, é complicado você conseguir contratar pessoas só para trabalhar com adequação à lei, né? Só para trabalhar com adequação à LGPD. Então, assim,
é um desafio muito grande mesmo essa questão da limitação de recursos, né? A gente precisa saber também se a empresa para a qual a gente está trabalhando, para a qual a gente está fazendo adaptação, não faz também tráfego internacional de dados, né? Muitas empresas são multinacionais, a matriz já está adequada, né? A GDPR na Europa, né? A nossa lei ela foi inspirada na GDPR, então assim precisa saber tudo isso para fazer, inclusive, adaptação às duas leis, né? Então, por conta, né, da limitação de recursos humanos e financeiros, muitas vezes a gente tem que utilizar ferramentas próprias ou recursos humanos próprios. E isso significa que as pessoas, além de trabalhar para o que ela, né, para o seu serviço principal, também tem ainda que fazer, né, a questão da adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que parar o que está fazendo para ver isso. Isso não só no departamento jurídico, em todos os departamentos da empresa, né? Então, tudo isso, esses desafios fazem com que a gente quebre paradigmas, né? Então, assim, e a gente que eu digo é o departamento jurídico, né? É o DPO, tem que quebrar paradigmas, não pode assim, eu sou só aquele departamento que fica ali paradinho esperando que as coisas aconteçam. Não, eu tenho que ir nas outras áreas, envolver as outras áreas, enfrentar a resistência das outras áreas para poder fazer uma adaptação completa, né? E enfrentar essa falta de receptividade, né? E tudo isso ainda tendo que criar e fortalecer uma cultura de proteção de dados que vocês sabem não existe, não existia, está existindo agora, nós estamos criando agora, né? Porque o que a gente estava acostumado antes da Lei Geral de Proteção de Dados, nós mesmos, né, pessoas físicas, né, é gritar o CPF para o caixa do posto de gasolina para colocar o CPF na nota. Né? Você gritar o teu CPF na padaria, qual que é o seu, quer CPF na nota? E daí a pessoa muitas vezes não tem lá a maquininha para você colocar, você fala teu CPF ali para todo mundo, né? É ficar preenchendo, às vezes cupom, né, de sorteio, que ele tem todos os teus dados. Era isso que a gente tinha antes, a gente tem que mudar essa cultura, a gente tem que mudar a cultura, né, do cuidado com os dados, com os nossos dados pessoais, né? Não ficar colocando, preenchendo formulário na internet para ganhar algum desconto, né? Porque quando a coisa é de graça, o pagamento são os nossos dados, os dados pessoais. Tudo isso a gente tem que mudar para a empresa agora, porque não existia essa cultura da proteção dos dados pessoais. E daí, como que a gente entendeu em fazer tudo isso? Aplicando um sistema de gestão de proteção de dados, né? Que na GDPR, né, isso é importado, né, da lei europeia, é esse Data Protection Management System, né? Que inclui uma preparação, uma organização, o desenvolvimento, a governança e avaliação e melhoria. Nada mais, nada menos do que o Otílio falou também, um PDCA. Né? Então, é mais ou menos isso, mais ou menos essa estrutura que a gente entendeu colocar em prática para que a empresa fosse adaptada à Lei Geral de Proteção de Dados. A minha experiência, como eu disse, é numa empresa, né, de 8 mil empregados, mais ou menos, né, com plantas industriais e escritórios administrativos e armazéns em pelo menos 4 estados do Brasil. Né? Então, como eu disse, são muitos dados. Uma empresa que vende em lojas físicas, vende em comércio eletrônico, direto ou via marketplace, né, principalmente marketplace e comércio eletrônico direto, em todos os estados do Brasil. Então, a gente tem consumidores, né, dos quais a gente faz a coleta dos dados para poder fazer a venda no Brasil inteiro. Então, assim, um desafio bem, bem grande, tá? E a gente começou tudo isso da seguinte premissa: a gente tem que pensar em segurança da informação. Né? E sempre quando eu falo na empresa, em todos os cursos que a gente faz interno e externo, a gente pensa o seguinte: a segurança da informação é um grande guarda-chuva, tá lá, segurança da informação. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está embaixo desse guarda-chuva, junto com outras coisas relativas à segurança da informação, outros itens relativos à segurança da informação, né? Então, para trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não
podia trabalhar separado do pessoal de segurança da informação. Para isso, para começar, né, lá em 2019, né, a gente criou um comitê de segurança da informação, né, para a gente poder trabalhar a segurança da informação como um todo, né, e colocar a Lei Geral de Proteção de Dados embaixo desse guarda-chuva e tratar também disso, né? Para isso, a gente formou uma equipe transversal de trabalho dentro da empresa, no qual faz parte o jurídico, e quando eu entrei como jurídico, eu não era DPO, fui nomeada por esse comitê como DPO, né? Mas quando a gente criou o comitê, não tinha DPO ainda. Então, jurídico, TI obrigatoriamente, recursos humanos, nossa área de processos, nossa área de auditoria interna. Então, foram essas pessoas que criaram o Comitê de Segurança da Informação, que existe até hoje, né? Como eu disse, então, teve essa nomeação do DPO, e dos objetivos, né, do comitê é sempre manter esse compromisso da proteção de dados e privacidade. Então, é um comitê que se reúne na fase grossa, vamos dizer assim, da adaptação. A gente se reunia toda semana, sem prejuízo até de reuniões extraordinárias, né? Hoje a gente se reúne a cada duas semanas, né? E foi assim, foi muito importante no apoio a todas as ações relativas à comissão de dados, à proteção de dados. Por quê? Porque o comitê ele delibera sobre essas questões, né, de proteção de dados. Tudo o que acontece relativo à proteção de dados, que a gente precisa de uma orientação, de uma deliberação, de uma decisão, não é o DPO que toma a decisão em relação à proteção de dados, é esse comitê. Porque lembra, o DPO é um canal de comunicação, né? O DPO faz parte desse comitê, mas o comitê é quem centraliza as decisões. Obviamente, muitas coisas, né, com o aval da diretoria da empresa, mas enfim, o comitê é esse órgão decisório. Então, nós entendemos que a governança, né, de tudo isso passaria por esse comitê. Foi a forma que nós encontramos para fazer a governança da proteção de dados na empresa, tá? E daí, eu não vou me alongar muito aqui, porque vocês tiveram uma oficina sobre isso, né? Mas não posso deixar de falar das 3 fases da adaptação, né? O diagnóstico, a fase da implementação mesmo e os treinamentos. Isso é uma receita que eu até hoje não vi não dar certo, né, nas pequenas empresas aí, como o Atílio falou, e também nas grandes, né, eu converso com bastante gente de várias empresas grandes, muitas vezes maiores, né, que a Britânia, e é uma receita que dá certo, né, que é as 3 fases de adaptação, né, que começa com o diagnóstico, com o mapeamento, daí a gente tem diversos nomes, né, Data Discovery, aí tem diversos nomes aí, mas bem ou mal é um diagnóstico de dados. E essa é a fase, vou falar para vocês, é a fase do desespero. Por quê? Porque parece que assim, os dados estão em diversas gavetinhas, assim, daí você abre uma gaveta, tem outra dentro, parece aquelas bonecas russas, assim, que você vai abrindo, tem uma coisa, quando você acha que, né, não, aqui eu esgotei, mapeei tudo, não, tem mais tal coisa. Né? Então, essa é uma fase bem complicada e uma fase onde a gente precisa ter uma atenção assim redobrada para ver se nada escapa. E volto a falar, dados físicos e digitais, não esqueçamos dos papéis em cima da mesa, sempre tem, né? Conheço empresas que não contrataram consultoria para fazer esse diagnóstico, né, e acabaram comprando uma ferramenta e fazendo as entrevistas, né, os questionários dentro da ferramenta. Né? Então, assim, é uma opção. Tem várias empresas que preferiram fazer dessa forma, outras empresas contrataram consultoria para fazer. Então, daí vem os consultores, entrevistam todas as áreas, podem daí compilar tudo isso ou numa planilha Excel ou na própria ferramenta, né? Também dá para fazer isso misto, né? Contratar uma consultoria para poder pilotar a ferramenta e daí fica tudo isso numa própria ferramenta, onde tem toda a gestão dos dados, né? Porque a gente precisa, no fim do dia, né? Depois de toda essa fase de adaptação, qual é o resultado? É o que eu vou fazer, né, em adaptação tanto de TI
quanto documental. Isso é bem importante. A gente aqui está falando, né, com advogados, e a gente pode pensar assim, não, a adaptação é só documental. A adaptação LGPD não é só documental. Eu preciso de uma adaptação de TI. Eu preciso que a minha TI esteja junto comigo, porque não adianta nada eu ter uma política de privacidade de dados excelente, uma política de segurança da informação excelente, que eu fiz esse documento, eu, enquanto jurídico, lá fiz o documento e tal, ou cláusulas contratuais maravilhosas, se eu tenho um sistema falho, um sistema que me permite, que permite o vazamento de dados. Então, eu preciso ter uma adaptação do pessoal da informática, da tecnologia de informação, né, que permita toda essa guarda dos dados, né, porque se a gente for pensar efetivamente na Lei Geral de Proteção de Dados, são dois pilares. É o pilar das bases, eu só posso tratar os dados pessoais de acordo com as bases legais lá da lei, mas eu também preciso prover a confidencialidade desses dados. Eu, enquanto controlador, eu posso tratar os dados porque eu tenho uma base legal, mas eu também não posso deixar vazar esses dados, né? Então, é bem importante que a TI esteja junto, se for o jurídico, né, que vai pilotar essa jornada da adaptação, que a TI esteja junto como um parceiro estratégico de tudo isso, né? A segunda fase, né, obrigatoriamente, que é a fase da implementação, eu até escolhi essa figura para estar ali, porque ninguém faz implementação num único departamento. Ou você envolve todas as áreas da empresa, que você já mapeou na primeira fase, as áreas que tratam dados pessoais, né? Ou você envolve todo mundo, você não vai sair do lugar, ou vai fazer uma adaptação, né, que não vai ser muito eficiente. Então, precisa desse envolvimento de todas as áreas. E daí também tem muitas empresas que contratam uma consultoria para fazer isso, né, ou fazem internamente. Mas, independente de como você vai fazer, se você vai fazer via consultoria, se você vai fazer internamente, ela tem que ser específica para a sua empresa. O Atílio falou ali, algo que eu concordo 100%, ela é tailor-made. Você não pode fazer, não existe em caso de adaptação à LGPD, cláusula contratual de prateleira, política de privacidade de dados de prateleira, quer dizer, tem muita consultoria que vende isso, mas assim, não é eficaz, não é eficiente. Você tem que conhecer o negócio da empresa, né, para poder você fazer documentos que se adaptem à realidade da empresa, tá? E como que nós fizemos, né? Nós fizemos isso muito baseado, aí agora eu vou falar um pouquinho da nossa experiência dentro do departamento jurídico e da minha experiência como TPO, a gente utilizou muito o design thinking, né? O legal design, né? Então a gente foi lá, entendeu, né? Teve essa questão da empatia para ver ali em todas as áreas como são feitos os tratamentos de dados, fez todas essas definições, né? Criou, prototipou, testou, fez de novo. Então, todas essas práticas, né, de design thinking ou de legal design, aqui a gente, né, é mais específica aqui para a nossa área, a gente fez tudo isso, colocou na prática tudo isso para fazer a nossa adaptação, tá? Qual foi o resultado de tudo isso? Aqui eu coloquei só alguns exemplos, né? Nós, como ela tem que ser específica para a nossa empresa, nós colocamos grandes pilares assim de atuação na área de recursos humanos, na área de consumidor e na área de contratos, né? Deixamos toda a parte de adaptação TI com a TI, trabalhamos junto com eles, mas eles que foram atrás dos sistemas deles, foram aprovar o orçamento para fazer as compras, né, de tudo que precisava fazer de hardware, né, para tudo isso, e muitas vezes alguns softwares também, e nós cuidamos dentro do jurídico, né, da parte da adaptação documental, e a gente dividiu essa adaptação documental em 3 grandes áreas: recursos humanos, consumidor e contratos, né? E isso tudo ali
só um exemplo, assim, do que a gente fez. A gente até fez muito mais coisas, mas aí nem cabia aqui na apresentação, né? Então, de recursos humanos, a gente revisou tudo, assim, não só aquela parte ali de contrato de trabalho, né? Utilização dos dados, você vai na portaria das empresas, tira foto, opa, foto da pessoa, né? A utilização dos celulares, né? Vai também na portaria, retém documento pessoal, muitas vezes, do visitante, né, enquanto está para fazer verificação ali no nome, tudo, né? Pega os dados, né? Pega o dado do visitante ali, o documento, né? A questão da utilização dos armários, gavetas, porque os dados também são físicos, né? Comunicação para os empregados, né? Comunicação de ciência, comunicação, pedido de consentimento para tratar dados sensíveis, que são os dados de saúde ou outros dados sensíveis que o RH trata, né? Filiação sindical, muitas vezes, né? Canal de ouvidoria, a gente tem canal de ouvidoria, quando você faz uma denúncia no canal de ouvidoria, você pode fazer uma denúncia anônima, mas você também pode fazer uma denúncia colocando os seus dados ali, né? Então, também tem ali um termo de ciência, a parte de descarte de documentos, o que é falado na integração dos novos empregados, a parte de recrutamento, né? Você vai pegar o currículo da pessoa, né? Por quanto tempo você vai ficar com esse currículo? Você tem que informar para a pessoa que você vai, né? O que você vai fazer com esses dados que estão ali no currículo? Veja, no currículo tem vários dados pessoais, né? Adaptação ao nosso código de ética também. Consumidor, a mesma coisa, porque, como eu disse, a gente trata com vários, né, consumidores do Brasil inteiro, assim, né? Então, a gente tem toda uma área de saque que fala com o consumidor, e para você fazer o cadastro, né, você liga para o saque para você fazer uma reclamação, para você fazer qualquer coisa, você tem que dar um dado pessoal ali para registrar essa reclamação, né? Então, tem tudo isso, até o que a telefonista, o que o pessoal, o que a gravação da URA, quando você liga, tudo isso a gente fez textos, cartilha do WhatsApp, tudo a gente fez para fazer essa orientação, para essa tratativa e coleta de dados junto aos consumidores. E na parte de contratos, a gente revisou tudo que a gente faz, assim, de todos os contratos, os e-mails que o marketing passa, contratos com marketplace, transportadoras, né? Transportadora que entrega produtos quando a pessoa compra no comércio eletrônico, nota fiscal, os dados da pessoa. Então, para tudo isso a gente fez as adaptações. Então, foi bem cansativo, mas foi feito. E daí foram criados, além de tudo isso, grandes documentos, que são as políticas, né? E tudo isso, assim, o departamento jurídico foi bem ativo, né? Na criação da política de segurança da informação, na política de privacidade de dados, tanto que vai para o site, quanto a política de privacidade de dados interna, na política de gestão de incidentes, nas políticas setoriais. Então, a gente tem a nossa política de privacidade de dados da empresa, tem aquela do site, tem a da empresa de um modo geral, e a gente escolheu alguns departamentos que mais tratam dados pessoais para fazer políticas setoriais para esses, né, departamentos. Fizemos política de classificação de documentos, os documentos que são confidenciais, restritos, internos, públicos, né, porque a gente tem daí um investimento da TI, né? Tem um DLP lá, que daí a gente consegue rastrear se está saindo da empresa dados confidenciais, né? E dados pessoais, dependendo da classificação, eles são confidenciais, né? E também a nossa política de privacy by design, né? Que, conforme a Tílio falou, e também estava sendo falado ali na oficina, né? Todos os novos projetos, eles passam pela verificação se eles estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem, e daí a gente chega à terceira e última fase da adaptação, né, que é o treinamento. E essa é uma fase, né, que a gente tem, uma fase bem difícil também, porque precisamos mudar a cultura da proteção de dados e treinar. E não é treinar só com curso, a gente entendeu que só você fazer curso, dar curso para as pessoas, não seria suficiente. A gente trabalhou com cursos e com materiais, a pessoa tem que ter ali um lembretinho, uma coisinha que ela possa consultar toda vez que ela tiver dúvida, não só se lembrar do curso,
né? E daí, para isso, também coloquei algumas coisas aqui, a gente vem trabalhando desde o ano passado, né? Colocamos um momento LGPD na integração, daí a gente fez um filminho, né, animado ali da LGPD para colocar na integração. Nós gravamos no departamento jurídico um vídeo curso para todos os empregados e fizemos 100% dos empregados fazerem esse curso. É um curso de 20 minutos falando do geral da lei, assim, sabe, das questões mais importantes e colocando o empregado como efetivamente uma pessoa responsável pelo correto tratamento dos dados, né? Assim, colocando ele também nesse papel, assim, que ele também tem responsabilidade ali, né? De ter uma mesa limpa, de cuidar dos dados, de não vazar os dados, e tratar esses dados de forma adequada, que se tiver dúvida para quem ele tem que perguntar como tratar, né? Então a gente fez esse vídeo curso para os empregados, um vídeo curso de 20 minutos, fica na intranet, todo mundo tem que fazer, ainda tinha um quiz final ali para as pessoas responderem. Fizemos uma cartilha também à disposição na intranet para todos os empregados, uma cartilha assim também animada, não uma coisa assim maçante de ver um negócio animadinho assim para as pessoas verem ali o mais importante. Lembretes de classificação da informação nos computadores ali, classificação da informação, como que eu classifico ali na pirâmide, né? Confidencial, restrito, interna, público, né? Fizemos treinamentos para os gestores. Cada semana a gente saía pílulas LGPD na intranet, que era um lembretinho, era alguma coisinha a respeito, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Fizemos um minuto LGPD para circular nas televisões internas, tanto nas fábricas, refeitórios, como nos prédios administrativos. E fizemos treinamentos setoriais também, né? E sempre que aparece alguma coisa, a gente faz também, não perde não perde a oportunidade de falar de segurança da informação e de dados pessoais, tá? E nisso tudo, eu digo que a jornada do departamento jurídico na adaptação, ela foi, e isso a gente teve desde o começo, eu engajei minha equipe para fazer isso, eu não fiz isso sozinha dentro do departamento jurídico, a gente criou um projeto, fazia reunião de projeto, fazia planilha de andamento de projeto, a gente entendeu isso mesmo com um projeto, mas sempre com essas premissas aqui, que é de sempre facilitar, fazer tudo de forma, né, fácil para as pessoas, né? Planejar, não adianta nada a gente fazer sem um planejamento. Então, como eu contei para vocês aí, desde o começo, tudo foi muito planejado, né? E nessa jornada, a gente acabou criando, e obrigatoriamente tinha que acontecer, criando pontes com outros departamentos, né, que já haviam um jurídico, né, a gente tem essa cultura de se colocar na empresa como um parceiro de negócios, e agora ainda mais, né? E tudo isso para a gente poder unir forças com os outros departamentos e alcançar esse nosso objetivo principal, que é a adaptação à LGPD, né? Tivemos que investir, né? E o departamento jurídico investiu muito tempo nisso, né? A gente tem as nossas atribuições dentro da empresa, mas a gente investiu muito tempo e conseguiu que outros departamentos também investissem tempo e esforço nisso, né? E acabou com que a gente se conectasse ainda mais com as outras áreas da empresa, né? Toda essa troca, né, de informações, a gente descobriu diversos departamentos que tratavam dados que a gente nem imaginava, assim, que tinha dados pessoais lá nesse departamento. Isso fez com que a conexão ficasse mais forte. E no fim de tudo a gente conseguiu mensurar. Hoje eu tenho relatórios de tudo o que já foi feito, o que está em andamento, o que falta fazer. Tudo o que a gente faz tem que ser mensurável, não é porque a gente é advogado que a gente não vai mensurar tudo isso, não vai fazer conta, não vai botar tudo isso numa planilha Excel, não vai botar tudo isso dentro de um sistema. E daí vocês me perguntam, terminou? Não, porque, como disse o Atílio, isso é um eterno PDCA. A gente planejou, a gente desenvolveu, a gente checou, a gente agiu, né? Testou, fez, refez, fez de novo, e a gente está de novo nessa roda. Essa roda nunca termina. A adaptação à lei, ela é um projeto, mas
cumprir a lei, ela é para sempre, né? Então, a gente tem sempre que estar rodando esse PDCA, sempre tem que estar ali junto com as áreas verificando. Isso é um trabalho que nunca termina. E eu fico muito feliz todas as vezes que algum departamento, que às vezes eu nem sei, assim, que está fazendo um projeto, ele bate no jurídico e fala assim, eu estou fazendo um projeto, queria ver aí se tem alguma coisa aí de produção de dados, você pode dar uma olhadinha para mim? Então, assim, é bem bacana, as pessoas param, perguntam, vêm, e tudo isso a gente sente que daí valeu a pena todo esse esforço que eu falei em linhas gerais, assim, para vocês, mas ele foi bem complicado, assim, mas também foi gostoso, foi uma jornada gostosa. E assim eu termino, né, deixo aí meus contatos para vocês, fico à disposição para perguntas, né, como, né, foi dito, eu não sou professora, né, eu vim aqui para contar um pouco da minha experiência para vocês, tá bom? Muito obrigada. Doutora Cláudia, parabéns pelo trabalho desenvolvido, né? Um trabalho minucioso, detalhado, um trabalho com certeza muito planejado. Olha, parabéns, eu fiquei encantada, né, com o que foi apresentado aqui, né, do trabalho que foi feito pela sua equipe, sob a sua liderança, né, na sua empresa. Realmente é trabalhoso, mas me parece que tem sido gratificante o resultado, Sim, né? Como você mesma disse, hoje outros departamentos da empresa compreendem, né, a importância e o papel, inclusive, do departamento jurídico, né? Porque muitas vezes dentro da empresa o departamento jurídico às vezes, né, fica ali, outros setores acabam não conversando muito com o jurídico e isso hoje acaba se tornando uma necessidade, né? Mas muito bom mesmo. Obrigada pela sua exposição. E eu tenho aqui duas perguntas, na verdade, que são direcionadas a você, doutora Cláudia. Nós temos um tempinho ainda, eu vou fazer, a primeira pergunta é da Yumi. Ela pede se você poderia falar um pouco sobre a questão do período de guarda, principalmente no que se refere aos documentos da área da saúde, segurança do ex-colaborador, levando em conta, então, a LGPD, se você poderia falar um pouquinho sobre essa questão. Posso. Como que a gente fez? Isso tudo está estruturado também, né? Durante a fase de implementação, um dos pontos foi a gente ter uma tabela de temporalidade, né? E daí, como que a gente organizou essa tabela? Que não se aplica apenas, né, ao que a Yumi falou ali, as questões, né, de RH, os documentos de RH, mas da empresa inteira, de todos os dados, né? E daí, a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar essa tabela é ir nas áreas e verificar quais documentos são, e daí entra a nossa expertise enquanto jurídico para dizer, assim, que até foi algo que o Atílio falou ali na apresentação dele, né? Assim, dependendo, você pode descartar antes ou depois, né? Então, assim, documentos relativos, né, à saúde do empregado. Daí você pensa assim, vou utilizar, por exemplo, numa reclamatória trabalhista, qual o período que eu preciso guardar, né? Então, tudo isso a gente fez numa tabela, e uma tabela, assim, simples, em Excel, numa coluna, todos os documentos por áreas, né? Você pode fazer por abas, e depois a gente vai, olha a lei, né? Verifica por quanto tempo eu preciso ter os documentos, se eu for demandado, isso aí entra muito, ainda que o DPO da empresa não fosse do departamento jurídico, mas nesse caso o departamento jurídico ou uma consultoria jurídica externa é essencial, porque daí quem vai conhecer a lei para te dizer em cada um deles qual é o período, né? Então, assim, tanto documentos de saúde, quanto os próprios documentos do contrato de trabalho, né, do empregado, por quanto tempo? Pelo tempo que eu vou precisar guardar caso a pessoa entre com uma reclamatória trabalhista. A gente dá uma folguinha a mais, né, porque sempre tem que ter ali uma gordurinha para queimar, né, e daí a gente vai colocando tudo isso, e essa tabela de temporalidade, ela, inclusive, no caso do RH, ela faz parte da política setorial do RH.
né? No caso do nosso SAC, que coleta dados pessoais para poder fazer a tratativa, ela faz parte da política setorial do SAC, faz parte da política setorial do comércio eletrônico, né? Então, para cada setor, a gente tem ali a tabela de temporalidade dos documentos, né? Faz ali. E junto com a tabela de temporalidade, ela é anexo disso, você tem que ter um procedimento de descarte. Você não pode descartar em qualquer lugar, né? Se tem um atestado médico, que às vezes a pessoa entrega físico, não posso, não vou mais precisar desse atestado, amassa e joga no lixo, não posso, né? Então, ela tem que fazer dessa forma. Ou joga, viu, Cláudia? Ou joga para a impressora para usar como papel de rascunho. Isso, usa de rascunho. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Mas pensando em sustentabilidade, né? A pessoa, na melhor das intenções. Mais uma pergunta. Pode falar, professor. Não, pode falar. Hoje de manhã eu estava justamente gravando, né, para um cliente nosso, e a gente ficou 4 horas fazendo a gravação dessa parte do treinamento, e o pessoal fala, por favor, da impressora, né? Então, o foco que você tem de sustentabilidade, veja que a multa pode chegar até 50 milhões. É muito papel para justificar usar o rascunho, né, com dado pessoal. E parabéns, Cláudia, para quem não teve a oportunidade, eu vejo na apresentação, em todo o material que a Cláudia apresentou, toda a trilha da Exim. E para quem eu passei também, tive a oportunidade de passar pela trilha da Exim, e é uma ferramenta assim, que vai ajudar muito quem está buscando uma especialização. E eu fiz algumas perguntas aqui. Tem alguém de segurança da informação? Eu sabia que o público era só de advogado. É do direito. E alguém aqui de direito, né? Só tem mais uma pergunta, inclusive, aqui do direito para a doutora Cláudia. Pode então, doutora Cláudia, como é a Laura? Foi a Laura que fez a pergunta. Como você percebe a procura do encarregado por parte dos clientes? Você sente que as pessoas estão mais preocupadas com os seus dados pessoais ao ponto de entrar em contato com o DPO? Do cliente, não sei, Laura, o que você quer falar do cliente da pessoa física, por exemplo, que a gente entende assim como para nós, que é o consumidor, é isso que você está Acredito que sim, eu acredito Laura, que sim. Então, sim. Sim, não temos, não vou bater, né, na madeira, ainda não tivemos nenhuma ação, né, de nenhum consumidor nos questionando a respeito disso, mas nós temos, vou falar como que a gente funciona, nós temos uma ferramenta, né, hoje, e nessa ferramenta, que é uma ferramenta de gestão de dados pessoais, inclusive gestão de consentimento, fica tudo isso dentro de uma ferramenta. Uma plataforma. E daí, nos nossos sites, existe um link que é o portal do titular. Então, o que eu tenho recebido, e todas essas questões do portal do titular, todas essas demandas de portal do titular, elas vêm para mim, enquanto DPO, né? Faz parte do fluxo. Não é, assim, muita coisa, mas assim, quase todo dia tem alguém que entra lá no portal e pergunta: que dados você tem aí? Que dados a empresa tem de mim? Aí essa ferramenta automaticamente ela varre todos os dados da empresa, todos os bancos de dados da empresa e dá uma resposta automática para o titular de dados, dizendo assim: olha, eu tenho o seu aqui, o seu CPF e o seu endereço, por exemplo, que você comprou comigo, né? Tem o seu nome, seu CPF, seu endereço. Você comprou no comércio eletrônico, né? Você teve que minimamente informar seu nome, seu CPF e seu endereço para poder fazer a entrega do produto, né? Aí ele abre para o titular de dados dentro da própria ferramenta o que ele quer fazer com esses dados. E o que eu percebo é que a pessoa só pergunta, ela não fala nada do que ela quer fazer com os dados, se ela quer excluir, tudo lá o que se pode fazer com o dado, né? Eu quero excluir, quero modificar, quero, né, me esqueça, né? Tem portabilidade, que eu ainda estou para ver aí, tirando os das companhias telefônicas, como que a gente vai fazer a portabilidade e tal, mas enfim, tem tudo lá conforme a lei dentro da própria ferramenta. O que eu percebo? As pessoas perguntam que dados têm, mas não dizem o que elas querem que eu faça com os dados dela, né? E daí, como elas não perguntam, eu coloco esses dados lá na minha tabela de temporalidade, né? Claro, até o Otílio falou uma coisa interessante.
Não é porque, por exemplo, a pessoa já prescreveu o direito de ação, né, da pessoa, que eu vou excluir os dados. Muitas vezes eu não posso, por questões internas, excluir o dado, né? Então, ela entra lá na minha tabela de temporalidade, mas as pessoas têm perguntado, sim. E a gente quis fazer, quis investir nessa ferramenta que a gente já tem desde o ano passado, justamente porque, como nós temos um volume de dados de consumidor enorme, eu ia ficar louca se cada vez alguém mandasse um e-mail lá perguntando que dados você tem? Ai, deixa eu ver. Não tem como. Ou você faz automático isso, ou você não faz, né? Não tem como fazer ali na unha, né? Então, é isso. Mas, professora Tílio, alguma observação? Eu acho Eu interessante lhe interrompi. Não, imagina, essa pergunta da Laura é bem interessante, e aí eu quero fazer uma pesquisa com vocês aqui. Porque o que nós estamos tratando é de uma cultura de privacidade. A sua pergunta, Laura, foi muito pertinente. Mas eu gostaria que quem já fez algum pedido de informações exercendo o seu direito do artigo 18 ou 19, coloca aqui no chat. Eu já fiz. Eu aposto com vocês que a gente não vai chegar a 5%. Por enquanto, não se mexeu aqui. Por enquanto, ninguém. Então, só pessoal, para dizer, nunca então fiz. eu venho fazendo e me surpreendo a cada vez com absurdos de respostas, e nós precisamos exercer o nosso direito de titular de dados como cidadãos. Agora, eu não falo só como um profissional da privacidade, como encarregado de dados que sou. Nós precisamos começar a exercer os nossos direitos. É como a doutora Cláudia comentou, eu recebo pedidos. Que bom que pelo menos alguém está pedindo, está fazendo solicitação. A Laura já fez. Parabéns, Laura. Show de bola. O Facebook é um detalhe à parte, né? Mas o LinkedIn, vale a pena vocês pedirem por LinkedIn, vale a pena vocês passarem pelo Serasa, pela experiência de pedir. Cada empresa tem adotado critérios diferentes que vai dar uma visão para vocês de como estruturar ou de como organizar, e se essas empresas estão efetivamente preparadas. Tá? Então, não precisa questionar, foi só uma provocação aí, não precisa responder a todos, a gente já viu que o Ibope foi baixo nesse exercício, e tem um detalhe, exercer o direito no artigo 18 é fácil. Agora, a Cláudia pode me acompanhar, não me deixar mentir sozinho. Fazer pedido de informações com base no artigo 19, aí então é um grande desafio. Para as empresas responderem. Para as empresas responderem. Então, comecem a exercer, façam o teste no artigo 18 e depois vão para o artigo 19. É importante, gente. É importante. Olha lá, tarefa de casa para preparo para a oficina de amanhã, hein, Edna? Que tal? A professora Edna está com a mão levantada. Eu só queria agradecer, na verdade, um comentário, enfim, a gente é do Comitê Científico, eu e a professora Márcia Leardini, que organizamos junto, mas obviamente com o pessoal do DACP, então um trabalho em conjunto muito, muito interessante, né, a gente, professor, trabalhando com os nossos alunos, isso é encantador mesmo. E eu só queria deixar aqui um comentário, então, da organização e dizer que a escolha dos palestrantes não podia ter sido melhor mesmo, né? A professora Cláudia não fala que é professora, mas poderia ser, Cláudia. Exatamente, professora ganhou o título. Ganhou o título de professora. Nossa, né, hoje. Muito objetiva. Muito objetiva, muito didática. Muito. A Tílio, enfim, a sua fala foi muito interessante, e eu só queria deixar, talvez, como último comentário, porque a gente a hora já está passando, dizer para vocês que eu acho que a grande contribuição é pensar, assim, na proteção de dados, mas aqui, especificamente nesse momento hoje, é falar para os nossos alunos das opções, né, que se mostram para eles enquanto carreira. Então, foi muito, muito bacana que vocês, com essas profissões, aqui, consultores, a Cláudia trabalhando como uma advogada empresarial. De fato, eu nunca tinha pensado nisso, né? Talvez dentro, né, Andressa, dentro da... É verdade, a gente não tem esse olhar
A gente não tem esse olhar, carreira que os alunos poderiam, de fato... A advocacia corporativa, né? O nosso olhar... a gente tem pensado muito nisso, sabe? Até vou aproveitar, fazer um parentezinho aqui. Eu sou vice-presidente da Comissão da Advocacia Corporativa, da OAB, e essa gestão que está terminando agora, a gente tinha um projeto e que a pandemia fez com que não desse muito certo, mas para a próxima gestão, né, vai ter as eleições agora e a gente espera que a nossa comissão ela rode na outra gestão também. E daí, assim, sem a pandemia vai dar mais certo. A gente gostaria de levar para as universidades um curso de advocacia corporativa, porque, assim, eu sou formada há mais de 25 anos, então, na minha época, não tinha, né? Eu sou da época que tinha direito romano na faculdade, acredito que hoje não tenha mais. Mas, enfim, não tinha. A gente saía da faculdade com duas opções de carreira. Você vai para o serviço público, né? Ou você vai ser advogado de escritório. Não existia outra coisa. Quando eu fui trabalhar na Renault, lá em 99, eu vim de escritório. Então, eu falava juridiquês, porque, né, o meu interlocutor era um juiz, um advogado da outra parte, Aí eu comecei a ter interlocutores, né, da engenharia, do RH, da comunicação, de compras, de outras empresas, de outras áreas que, assim, não entendiam nada de juridiquês, né? Então, assim, desde a comunicação, aí me pediam para fazer um relatório, né? Um relatório, daí você escreve um monte de coisa, assim, não, só queria saber 2 linhas, né? Não é que te pedem um parecer, te perguntam alguma coisa, daí você começa lá, doutrina, jurisprudência, né? A lei, né? Teoria monista, dualista, mista, não sei o que, não, eu só quero saber sim, não, e por quê? Às vezes o cara não quer nem saber por quê, né? Ele quer saber sim ou não. Então, assim, isso a faculdade não prepara. Ninguém na faculdade de Direito sai da faculdade de Direito sabendo fazer uma tabela dinâmica que depois você tem que fazer uma apresentação. Aliás, as pessoas não sabem nem fazer apresentação, em PowerPoint, em nada. Né? Então, assim, não se coloca o jurídico ou as ações ou tudo que a gente lida em dados, em números. E quando você trabalha em empresa, você trabalha com números, né? Então, a gente queria fazer um curso que pudesse formar essas pessoas também, dizer para os estudantes de direito, olha, tem uma terceira via aqui, tem um monte de empresa que contrata vocês, que paga vocês pela CLT, entendeu? Que você tem carteira assinada, tá? Você pode não estar no escritório de advocacia, né, e ganhar milhões como advogado, mas você vai ser salariado, você vai ter teu trabalho, você vai ter teu salário, você vai ter uma oportunidade de carreira, você começa como júnior, pleno, sênior. Essas coisas a gente queria colocar. Não conseguimos levar isso para as universidades por conta da pandemia, mas estruturamos um curso que tem na ESA, né? Então, a gente teve o módulo 1 e agora a gente finalizou o módulo 2. E daí até é bom aqui a gente conhecer as pessoas, né, professora Edna, que daí, de repente, o ano que vem, a gente conversa, de repente, na Unicuritiba, sai aí um curso de advocacia corporativa como uma oportunidade de carreira para os nossos alunos. Será muito bem-vinda, professora. Sensacional, né? Só conversamos e é muito importante, até porque os alunos pedem muito, né? Eles cobram muito que a gente apresente para eles as opções de carreiras, né? E a gente acaba ficando um pouco focado na advocacia de escritório ou carreira pública realmente, e falta um olhar para tantas outras oportunidades, né, que o profissional do direito pode ter no mercado. Então, está combinado. É só entrar em contato conosco, né, Edna? E a gente... também vai entrar em contato, nós vamos te provocar ainda, Cláudia. Que bom, tem meus contatos ali, o Guilherme, a Laura tem também, eu fico super à disposição. Sabe que em 2019, o Centro Acadêmico da PUC me chamou, junto com mais outros 2 advogados corporativos, para a gente fazer, numa semana acadêmica, apresentar a carreira de advogado corporativo, né? E cada um falou uma parte, a gente fez ali quase um talk show, assim, né, os 3, assim, para falar a respeito, e foi assim, nossa, aquele auditório da PUC, assim, lotou, assim, sabe, o pessoal foi, quis saber, então eu acho que é um ramo aí, um terreno fértil aí para os alunos, né, para conhecer, eu fico super à disposição.
A Yumi está com a mãozinha levantada. Yumi. Andressa, Oi, deixa eu fazer uma observação antes da Yumi falar. A gente, às Claro. 9 horas, começa a outra sessão, só para a gente não se perder sim. no horário, tá bom? Vai lá, Yumi. Obrigada, Andressa. Oi, boa noite, professora Andressa, boa noite, professora Edna. Doutora Cláudia, doutora Atílio, eu queria aproveitar só para comentar, porque eu achei muito interessante que você tocou nesse ponto. O estudante de Direito sai da faculdade e não sabe nem fazer uma tabela dinâmica. É porque o que eu me lembrei, eu faço estágio de assessoria jurídica de empresa, né? É a minha segunda experiência nesse sentido. E realmente, a primeira vez que me pediram uma última apresentação, faça uma tabela dinâmica, é muito engraçado, porque de fato a gente realmente não sabe fazer. A gente aprende na marra a fazer apresentação, enfim, é uma dinâmica diferente do que a gente está acostumado, do que a gente lida mais diretamente na faculdade, até nos estágios, entre muitas aspas, né, mais comuns. Tanto que os meus amigos, as minhas amigas sempre me perguntavam, mas como é que é? O que você quer fazer? O que você faz lá? Porque é diferente, realmente é bem diferente do cotidiano, mas eu gosto bastante. É bom que é extremamente dinâmico, né? Mas realmente a gente tem procedimentos muito diferentes do que a gente tem ligado à advocacia contenciosa, né? Achei bem interessante o comentário que você fez, porque realmente é esse pensamento que a gente tem. Mas olha, então, além de, né, a ferramenta de ser um profissional que trabalha com a LGPD, também temos aqui a possibilidade, né, de mostrar aos nossos alunos o que é a carreira de um advogado corporativo. Mas acho que a gente precisa encerrar, né, Edna, porque lá daqui a pouco começa a próxima sessão. Eu quero agradecer imensamente ao professor Atílio e à doutora Cláudia pela presença conosco, foi muito gratificante, muito aprendizado, pena que o tempo é pouco, acho que a gente poderia, né, ter muito mais tempo para tratar desse assunto e para que vocês, né, compartilhem as suas experiências conosco. Eu quero agradecer também o convite que me foi feito, né, carinhosamente pelo DACP, pelas professoras organizadoras para estar aqui com vocês essa noite, ouvindo e aprendendo, porque é isso que a gente passa o tempo todo na vida fazendo, né? Ouvir e aprender. Então, muito obrigada a todas e todos. E acho que encerramos por aqui. Uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Boa noite. pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço. Abraço. Pessoal, a gente aqui